Bom dia, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, shalom ao seu coração. Muito bom dia. Esse certamente é o dia que Deus preparou ao nosso coração para termos mais uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade essa de celebrarmos ao Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom dia a todos vocês que vão chegando. Que a bênção poderosa do Senhor seja sobre a nossa vida. Venha comigo. Graças a Deus. Valdirene, bom dia, Ana, bom dia a cada um dos meus amados irmãos que estão conosco aqui neste pedacinho da manhã, onde falamos da palavra de Deus, compartilhamos a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero, neste momento, compartilhar uma palavra com você, que está lá em 1 João. Vamos falar em 1 João, capítulo 1 e 2. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Pegue uma Bíblia, coloque aí um estudo da palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 1 e 2 também, tá bom? Vamos falar a respeito da grande promessa do Senhor. João vai começar falando a respeito da promessa palpável do Senhor. O versículo 1 vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouviste, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos apalpam a palavra da vida. Porque a vida foi manifesta em nós, e vimos e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifesta em nós. João vai dizer, a palavra de Deus não é só uma visão, uma revelação. A palavra de Deus é a pura encarnação. Ou seja, a palavra de Deus encarnou em Jesus, aonde se tornou a grande promessa sobre as nossas vidas. A palavra de Deus. Então, o evangelho, ou melhor dizendo, a carta de João, ela vai ser, uma revelação de um conteúdo tão extraordinário que às vezes muitas pessoas olham como se fosse só uma visão. Não foi uma visão. A palavra de Deus é a manifestação do próprio Jesus, do próprio Messias sobre todas as nossas vidas. João vai começar falando sobre isso, e eu quero começar esta manhã tecendo ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém? Por poder estar com os meus amados irmãos aqui, já de manhã, compartilhando uma palavra. Venha conosco, nós vamos falar sobre esta palavra. E eu quero aqui, iniciando essa palavra, eu quero dizer muito obrigado a todos que tiraram um espaço de tempo ontem, no dia 25 de novembro, estiveram conosco na Câmara Municipal, estiveram ali em uma homenagem que foi feita a este que vos fala, Pastor Júnior, e eu quero te agradecer. Eu agradeço a toda a cidade que foi representada ali pelo nosso querido prefeito Zezão. Quero agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes, a vida do Breno, a vida do Vermelho, a vida da Miriam, vereadores realmente maravilhosos. Quero agradecer a eles e agradecer a minha família, agradecer a toda a igreja que esteve ali. Eu quero dizer, nos meus olhos vai ficar muito claro a imagem de todos aqueles que foram para homenagear, e eu posso dizer com toda alegria, ontem Deus foi glorificado, Deus foi glorificado. E eu louvei a Deus, porque eu não queria nenhuma cerimônia que pudesse exaltar somente ao homem, mas o Senhor Jesus foi glorificado ali. Muito obrigado por você que esteve ali. Certamente eu nunca vou me esquecer de você por este momento memorial. Eu tenho aprendido uma coisa: momentos memoriais, eles não podem ser passados em brancos, eles precisam ser comemorados, porque memorial significa que eles vão permanecer para sempre. E esse momento de ontem
vai permanecer para sempre exaltando ao Senhor que vive. Aqueles que não puderam, como a minha mãe, não pôde estar, meu pai, mas a gente entende e cuida da minha vozinha. Eu quero mandar um abraço para minha vozinha Esther, que está lá na cama, mas nos ouvindo de manhã. E a todos que não puderam estar, também meu carinho. Vamos lá então, estamos falando sobre 1 João, capítulo de número 1. E João vai dizer aqui no versículo 4 assim: estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria possa ser completa. João vai dizer a respeito de uma alegria que ela não pode ser, circunstancial, ou seja, momentânea. Mas ele vai dizer de uma alegria que seja permanente, uma alegria que seja completa. Eu quero dizer assim: para que a sua alegria seja completa, você tem que caminhar condizente àquilo que você recebeu. Eu não posso ser diferente daquilo que eu recebi. Se eu recebi do Senhor, eu preciso caminhar condizente a isso. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 6. Acompanhe comigo. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com quem? Com o Senhor Jesus. Se dissermos que temos comunhão com Ele, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que caminha com o Senhor e você anda em trevas, está mentindo. O teu testemunho é uma mentira. O teu testemunho não fala a respeito de Deus. Então, o seu caminhar tem que ser em luz. Olha como continua dizendo: mas se andamos em luz, assim como Ele está em luz, na luz, o próprio Jesus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Deixa eu dizer, é condicional aqui. É condicional, olha para você ver. O sangue de Jesus, entenda o que eu vou dizer, por favor, entenda o que eu vou dizer, para você não ter confusão na sua cabeça. O sangue de Jesus não tem poder para aquele que anda em mentira. O sangue de Jesus não tem poder para aquele que anda nas trevas. O sangue de Jesus, ele só vai ter poder para aquele que reconhece o poderio do Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Mas, se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, se nós andamos na luz, e temos comunhão uns com os outros, é condicional. Se eu ando na luz e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso, a Bíblia diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo, como a mim mesmo. Irmão, se você não ama o teu próximo, você pode estar cometendo o erro, de negar o próprio sangue de Jesus. Olha para você ver, a analogia é essa. Se eu amo, ao meu Deus, eu preciso caminhar em conformidade àquilo que Ele diz que eu devo ser. Eu devo ser luz, eu devo andar na luz, eu devo caminhar na luz, eu devo andar amando o meu irmão, eu devo andar em novidade de vida. Será que você está entendendo? Eu quero que você entenda nesta manhã. Se eu digo que amo a Deus, mas ando nas trevas, você está mentindo. Se eu digo que eu sirvo a Jesus, mas eu estou amando o dinheiro, amando as coisas desse mundo, amando o mundo, na carta de 1 João capítulo 2, ele vai dizer: não ameis o mundo, não ameis o mundo. Você está entendendo? Então, irmão, se você diz que ama a Deus, mas ama as coisas desse mundo, não consegue se livrar das coisas desse mundo, dos prazeres, dos namoros, das saidinhas, acha que ninguém vê. Ei, está enganando a quem? A você mesmo, Você está me entendendo? E o sangue de Jesus, ele é valiosíssimo, é poderosíssimo, mas para aquele que anda na luz, para aquele que caminha com o Senhor. Eu digo, quando eu ministro ceia, de que a ceia não tem fundamentação nenhuma para aquele que não anda com o Senhor. O pão e o cálice, para nós, tipifica
a morte, sabe, o sacrifício de Jesus e tipifica o sangue remidor para nós. Mas para o mundano não significa nada, é um pão e um suco de uva. Mas para nós é o sacrifício de Jesus na cruz e automaticamente a absolvição de todo o pecado que nós possamos ter cometido na cruz do Calvário. Você entendeu? Para nós, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Para nós, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Está comigo? Vamos continuar analisando a segunda carta de João, e eu vou caminhar para o final aqui, mais 5 minutinhos, e eu vou orar com você, tá bom? Compartilha, você já compartilhou hoje? Se você já compartilhou hoje, vai aí o meu agradecimento a você. Se você não compartilhou, quero pedir, compartilha aí, compartilha, toma um cafezinho gostoso aí, enquanto isso, vai embaixo, publica no seu Facebook. Vamos fazer isso hoje? O sangue de Jesus tem poder, escreve isso aí, mas tem poder para o salvo. O sangue de Jesus tem poder para o salvo. O sangue de Jesus tem poder para o salvo. Para o ímpio, irmão, só vai ter poder se ele reconhecer Jesus como Salvador. Pegou essa? Ei, eu quero dizer aqui, ó, no versículo 2 da carta de 1 João, diz assim, olha o que ele diz. No versículo 1, perdão. Temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que o texto diz, preste atenção. O texto diz assim, temos um advogado com o Pai. O verbo aqui está dizendo que o advogado que nós temos está assentado junto com o juiz. Você está entendendo? O advogado que nós temos está na sala do juiz. Nós temos um advogado. Por que eu quero terminar dizendo isso para você? Porque nós falamos de pecado, falamos de andar com o Senhor, e às vezes entra na cabeça do cristão assim, eu não tenho pecado, eu já aceitei Jesus. Você tem pecado sim, você não tem o pecado original de Adão e Eva. Aquela herança que nós recebemos já foi quebrada na cruz do Calvário, mas nós pecamos todos os dias. Há uma inclinação natural ao pecado que nós temos que vencer cotidianamente. E isso nós só vamos fazer com a ajuda do Espírito Santo e com o sangue de Jesus sendo aspergido sobre a nossa vida a cada momento, a cada instante. Agora, quando você pecar, você perde toda a bênção? Não. Você tem um advogado que está junto com o juiz, você tem um advogado que está na sala do Senhor, Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra. Lá dentro daquela sala tem um advogado chamado Jesus Cristo. Ele é o meu advogado. E o texto, sabe, vai dizer no versículo 2, a ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelo pecado de todo mundo. Você que está me escutando agora, se você chegou agora e não sabia disso, você tem um advogado. Você tem um advogado que milita pela tua causa. Ele está assentado com o Senhor no alto e sublime trono. Ele quer advogar a sua causa, mas você precisa recebê-lo como Jesus da sua vida. Se você entendeu que pecar vai ser uma coisa que no percurso da vida nós vamos pecar, o texto vai dizer, se nós dissermos, capítulo 1 termina dizendo assim, se dissermos que não temos pecado, já pecamos, acabamos de pecar. Então assim, é necessário eu ter um advogado, e é necessário eu ter o entendimento que se eu continuar pecando e não assumir isso, se eu continuar pecando e não assumir isso, eu vou ser mentiroso. O versículo 4 diz assim, ó, 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. É a Bíblia que está dizendo. Está brabinho? Não está não? Louvado seja Deus. Mas se você estiver brabinho, olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. A Bíblia está dizendo assim, aquele que diz, eu conheço. Aqui o texto está dizendo para aquele que conhece. Aqui o texto está dizendo para crente. Aqui o texto está dizendo para aqueles que aceitaram a Jesus. Não é para o ímpio, não. O texto está dizendo assim, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Você está dando mau testemunho? Mentiroso. Está andando de forma ímpia? Mentiroso. Está nas trevas? Mentiroso.
Você está andando, sabe, num prazer mundano, mentiroso. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Fica brabinho comigo não. A Bíblia está dizendo: aquele que conheceu Jesus, aquele que conheceu o poder do sangue de Jesus que liberta, e você anda em pecado, você é mentiroso. O Senhor não habita na mentira. O Senhor não, sabe, Ele não pode ter comunhão com a mentira, o pecado. O versículo de número 5 vai dizer: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Vou ler mais uma vez, para você dar um glória a Deus aí. Eu vou ler mais uma vez, para você compartilhar de uma vez por todo esse vídeo. O texto diz assim: mas aquele que guarda a sua palavra, guarda a sua palavra. O que é guardar a palavra? Você andar na luz, é você andar se desviando do pecado, é você andar segundo os ensinamentos de Jesus, é você andar na contramão do mundo. O mundo inteiro vai refugar você, o mundo inteiro vai dizer: para que não beber, para que não fumar, para que não sair, para que vestir essas roupas de crente, para que ter só um namorado. O mundo vai dizer um monte de coisa contra isso. Mas eu vou dizer: quando você escolhe andar na verdade e guardar a palavra de Deus, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto saberemos que ele está em você, está em mim. Você está entendendo? Então, irmãos, Deus habita no bom testemunho. Deus habita no bom testemunho. Está entendendo comigo? Pode dar um glória a Deus aí? Conforme, sabe, a Valdirene está dando glória a Deus, a Eva, você pode dar um glória a Deus? Ei, louvado seja o Senhor. O versículo 6 vai dizer: aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar de maneira como Cristo andou. Aquele que diz, não basta só eu falar. A Bíblia está dizendo que é condicional aqui, ó. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar de maneira como Cristo andou. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou dizer aqui 2 exemplos para você, e aí eu vou dizer o texto final. O versículo de número 10 diz assim: estou dando um exemplo daquela pessoa que diz que ama a Deus. Se você diz que ama a Deus e você é do Senhor Jesus, olha esse texto. Você tem que ter testemunho para que realmente Deus habite em você. O versículo 10 diz assim: aquele que ama o seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para tropeço. Ama o teu irmão, ama o teu irmão, ama o teu próximo. Estende a mão para o teu próximo. Sabe, tem que congregar, tem que vir na igreja, tem que estender as mãos para realmente o seu próximo. Tem gente que fala: eu amo a Deus, mas eu quero ficar na minha casa. Você está querendo servir a Deus na comodidade. Você ama a Deus, mas você tem que estender a mão ao seu próximo. Você tem que edificar a fé do seu próximo. Olha o versículo 10, diz: se você ama o seu irmão, você certamente terá o Senhor Jesus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Agora, no versículo 11 diz assim: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você ama o teu irmão? Jesus Cristo está com você. Você ama o teu irmão? Louvado seja Deus. Mas se você não ama o seu irmão, trevas, você é mentiroso. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você está dizendo, teus olhos foram cegados. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Se você ama o teu irmão, você anda na luz e testifica de Jesus Cristo. Você não ama o seu irmão? Trevas, mentiroso, você está indo para lugar nenhum, você não sabe para onde está indo, porque as trevas cegaram os seus olhos. Meu Deus, que palavra top é essa palavra de João! Você está entendendo, irmão? Eu tenho vontade de comer a palavra, eu tenho vontade de pegar a palavra, sabe, e dar glória a Deus aqui sem parar. Eu encerro dizendo que no versículo 27 diz assim: porém, a unção que vós recebeste dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que nenhum homem vos ensine nada.
Olha que coisa absolutamente fenomenal. Você já tem a unção. Eu termino dizendo isso. Você já tem a unção. Você já tem a unção. Se você recebeu Jesus, você já tem a unção. A unção está sobre a tua vida. Você recebeu a unção do conhecimento, a prova viva de que Jesus Cristo pode mudar um homem. Você tem a unção. Não há necessidade de mais nada. Todo conhecimento do mundo é para esse mundo mesmo, mas a graça de Jesus que está sobre as nossas vidas é o suficiente para nos tornarmos a imagem e semelhança dele. Você está entendendo isso? Não temos necessidade de mais nada, nada que qualquer homem possa nos dizer. Isso simplesmente, sabe assim, é algo que não há necessidade, porque tudo que nós precisamos está em Jesus, e nós temos a Jesus, nós temos ao Senhor Jesus, Ele mora conosco, então nós não temos necessidade de mais nada. Por isso que a palavra do Senhor diz em Mateus: buscai o reino do Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se você buscar o reino, se você buscar a Jesus, você já tem tudo, você já tem tudo, todas as coisas já foram completadas sobre a sua vida. Você entendeu isso? Glória a Deus. E eu termino dizendo: você tem a unção, já está em vós, está contigo, anda na luz. E o versículo de número 28 diz: agora, filhinhos. João é o apóstolo do amor, carinhoso. Ele vai dizer: agora, filhinhos, permanecei nele. Eu termino orando por você e dizendo: permanece nele, permanece nele, permanece amando, permanece estendendo a mão, permanece ajudando o carente, permanece cooperando com a obra do Senhor, permanece ajudando a sua família, abençoando primeiro os domésticos da fé, permanece, sabe, tomando ceia, permanece caminhando na luz, permanece, porque a permanência vai lhe dar a certeza de que Jesus Cristo está contigo. John Wesley, quando termina a sua vida e quando ele morre momentos antes, na cama, testemunhas, amigos dele que estavam à beira da cama, disseram que John Wesley vai dizer: ainda bem que Deus está conosco. Se você caminhar esta vida e não levar muitos tesouros dessa vida, não acumular muitos tesouros dessa vida, mas ao final da sua caminhada, você ter a certeza de que Deus ainda está contigo, você fez tudo, fez da melhor forma. Você é um vitorioso. O vitorioso não é aquele que chega ao final da caminhada, sabe, acumulando fortunas, sendo o homem mais rico desse mundo. Ei, o homem mais rico desse mundo, a mulher mais rica desse mundo, é aquele que consegue terminar a sua caminhada tendo Jesus no seu coração. Arabassoromachai, rato bastui bralai, sorobralabahas. Pai, eu quero orar neste momento. Eu quero colocar a vida de cada meu irmão, de cada um de meus irmãos, cada um de minhas irmãs. Ó Deus, que nesta manhã recebe esta palavra de luz, essa palavra de vitória, essa palavra de conhecimento, que o Senhor alcance o coração deles, que o Senhor faça, ó Deus, esta palavra prosperar, essa palavra gerar frutos dentro do coração deles. No nome de Jesus Cristo é que eu oro, pedindo que haja vida, que haja transformação de vidas, que haja, Senhor Deus, mudanças de comportamentos, que o Senhor entre nesta casa, entre nesta vida, que o Senhor transforme comportamentos, que o Senhor transforme testemunhos, e que a partir de hoje possamos permanecer no caminho da luz, possamos permanecer com o Senhor Jesus, tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu oro, abençoo os meus amados irmãos, desejo um dia e ainda uma semana abençoada. Pai, eu te louvo pela noite de ontem, o seu nome foi exaltado, te agradeço por cada vida, ó Deus, que mandou mensagem, que esteve conosco, ó Deus, glorificando o seu nome. Te louvo pela noite do dia 25, que o Senhor continue sendo glorificado, e a minha eterna gratidão ao Senhor e a todos aqueles que têm se feito presente no meu ministério, na minha vida e junto com a minha família, em o nome de Jesus que eu agradeço. Amém? Shalom, um ótimo dia. Se Deus é por nós, sabe, nada pode, sabe, ser contra as nossas vidas. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Está triste? Eleva os teus olhos aos montes, de onde te vem o socorro. O socorro meu, teu, vem do Senhor Jesus.